Respeitosamente, Saudade Braga, prefeita. Anteprojeto de lei. A Câmara Municipal de Nova Friburgo decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte. Lei Municipal autoriza o Poder Executivo a efetuar o repasse de subvenção à Liga das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção no valor de R$ 370.757 para custear despesas com a realização do Carnaval Municipal de 2008, das seguintes agremiações: Liga das Agremiações das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo, valor R$ 117.590. Grêmio Recreativo Escola de Samba, Vilagem no Samba, R$ 36.167. Unidos da Saudade, R$ 36.167. Imperatriz de Olaria, R$ 36.167. Acadêmico do Prado, R$ 36.167. Alunos do Samba, R$ 36.167. Grêmio Recreativo Bloco de Enredo, Unidos do Imperador, R$ 18.083. Globo de Ouro, R$ 18.083. Raio do Luar, R$ 18.083. Bola Branca, R$ 18.083. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá parcelar as verbas descritas no artigo anterior mediante decreto. Parágrafo único. O valor integral da subvenção deverá ser repassado às entidades em até, no máximo, 15 dias antes do Carnaval. Artigo 3º. O Poder Executivo fará, através de decreto, as normas e prazos para que a entidade beneficiada preste contas das verbas recebidas, que ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Palácio Barão Nova Friburgo, Saudade Braga, prefeita. Senhores vereadores, encontra-se o presente projeto com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça em redação final. Senhor presidente, não está aqui na ordem do dia que eu tenho esse projeto. É porque foi refeito, vereador, a ordem do dia, de repente... Eu tenho duas aqui. O número dele qual é? 2.918/07. 2.918. Senhores vereadores, após a leitura, em discussão, projeto 2.918/07 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o repasse de subvenção à Liga das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo. Eu falarei favoravelmente ao projeto. Pois não, vereador. Vossa Excelência dispõe do tempo regulamentar. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores presentes nesta casa. De antemão, os senhores podem ficar completamente desassombrados que, dado até o adiantado da hora, eu não usarei do tempo regulamentar. E até porque esse é um projeto que todo ano nós temos que ter aqui. Todo ano nós temos que tê-lo em votação. Porque é um dos projetos de suma importância para a comunidade, para o município de Nova Friburgo. Nós sabemos que período momesco é exatamente, indiscutivelmente, aquilo que se traduz na maior manifestação cultural do mundo. O Carnaval é, indubitavelmente, a forma que se tem de extravasar e a forma que se tem, exatamente, de se impor a esta manifestação de cunho cultural.
Nós sabemos a dificuldade das escolas de samba, dos blocos de enredo, justamente em poder levar esse compromisso a cabo de uma forma isolada. Impõe-se sempre que o município entre com a sua quota-parte, entre com a sua contrapartida, para que nós possamos fazer o carnaval. E nós temos verificado que o carnaval de Nova Friburgo ele tem sido muito bom nos últimos anos. São turistas que vêm, são gerações de empregos, porque, vereador Cigano, independentemente, quando se olha uma escola de samba de frente apenas, vê-se apenas o espetáculo realmente de cores, multicolorido. Mas no fundo, na quadra, existe lá toda uma estrutura, né, de pessoas que trabalham para as alas, das costureiras que trabalham para as alas, que fazem esse trabalho, e que são, muitas das vezes, essas pessoas que, exercendo esse tipo de atividade, levam exatamente o ganho e o sustento de suas famílias. E é assim, é a vida que segue. Ano passado, nós tivemos momentos difíceis aqui, na cidade de Nova Friburgo, exatamente em função daquela tragédia que se abateu sobre a cidade, e ainda assim, mesmo numa posição até um pouco desconfortável, eu vim a essa tribuna e pedi aos senhores para que o carnaval fosse realizado. E foi exatamente aquela boa coisa que aconteceu para a população da Friburgo. Então, eu digo, senhores, por pior que seja às vezes o revés, por pior que seja a situação que a vida possa nos impor, o carnaval é sempre muito importante, porque é a forma que nós temos de ver as pessoas também, né? Pessoas com baixa renda, pessoas hipossuficientes, mas elas vão para as ruas e elas extravasam, pelo menos naqueles 3 dias, a felicidade que elas podem demonstrar. Então é com base nisso que o carnaval já está traçado. Eu estive conversando pessoalmente com a secretária de Turismo, ela está com o carnaval bem na mão, tá, enfim, fazendo as coisas exatamente como nós podemos fazer. De observar-se apenas o seguinte, o município está destinando 370 mil reais justamente para a Liga, porque a Liga é que organiza esse carnaval. E esse dinheiro, ele foi objeto de grandes conversações, e ele é destinado exatamente para as escolas de sambas, para os blocos de enredo e principalmente também para a realização de premiações de Rei Momo, Rainha Momo, Rei Gay, concursos de fantasias, blocos, categoria de resistência, categoria, enfim, de bloco mais animado. Isso tudo, na realidade, representa toda a diagramação que é formalizado pela Liga das Escolas de Samba. E o município, muito embora até sabedor que é impossível, que não poderia fazer essa destinação, mas ele faz essa destinação em respeito a essa população, em respeito a essas pessoas sambistas que gostam, né, e que vivem o ano inteiro exatamente em função disso. Vereador, e temos verificado agora também uma coisa muito importante, vereador Marcelo Verli. Nós temos verificado agora também uma coisa que nos está dando muito empenho. É justamente as quadras de samba, né, fora do período de Momo, se transformando em creches, se transformando em eventos comunitários. Quer dizer, isso é muito importante, coisa que não acontecia. Né? Nós estamos vendo agora as quadras de sambas, por exemplo, a Escola de Samba Unida da Saudade, com um trabalho social belíssimo no bairro. Né? Enfim, a nova geração que chega e que chega com uma ideia diferenciada, fazendo já o tratamento das crianças, sabe? Começando a regimentar as crianças do bairro, tirá-las da rua, com educação, com aulas, né? E muitas deles já estão começando a oferecer cursos em suas esquadras. Nós temos a Imperatriz de Olaria, com um trabalho belíssimo também, exatamente das crianças, enfim, do bairro, crianças menores de idade, que estão lá tendo todos os tipos de formações atléticas, desportivas. Temos a Vilagem, um trabalho fantástico. Quer dizer, eu acho que isso é muito importante, porque é a comunidade se integrando com o município, e o município se comanda com a comunidade. Vereador, me concede uma parte? Boa noite, vereador Verli. Gostaria de, primeiramente, agradecer a parte de Vossa Excelência, e é público e notório que nas 2 primeiras votações relativas à subvenção eu votei contrário. No ano de 2005 eu fui o único a votar contrário, até por um contexto que existia naquele momento. E no ano de 2006, embora houvesse até uma possibilidade de mudança na minha votação, tudo aquilo que aconteceu e se abateu sobre a cidade inviabilizou realmente aquela possibilidade de mudança. E, na verdade, eu acabei não votando sozinho, mas 3 vereadores acompanharam no meu voto. Fui convidado pela Liga Independente das Escolas de Samba algumas semanas atrás para conhecer a sua sede lá na Ponte da Saudade.
me foram apresentadas várias informações relativas a ações que são desenvolvidas ao longo do ano, empregos que são gerados. Um pouco mais à frente, eu conheci alguns projetos sociais, como bem Vossa Excelência acaba de dizer, na quadra da Alunos do Samba, na quadra da Unidos da Saudade, que é o projeto Pão com Sopão, que atende a muitas pessoas que precisam desse apoio. Tive a oportunidade também de ter a informação do Mutirão da Cidadania, que foi realizado na escola, na quadra da Imperatriz de Olaria. E aí, quer dizer, todo esse processo de conhecimento, de busca de informações, até porque algumas pessoas que ainda não me conhecem costumam dizer que eu sou radical, inflexível, mas elas vão ter a oportunidade de me conhecer cada vez mais a minha ponderação, o meu desejo de reconhecer os trabalhos que são desenvolvidos. E, por um outro lado, como eu não fujo de votações, né, hoje eu tive a oportunidade de conversar com um colega nessa casa, e compartilhando, né, a possibilidade da mudança da minha votação, fui sugerido, que ele me sugeriu que eu não comparecesse, que eu fugisse da votação. E quem me conhece sabe que nós temos sempre uma postura, temos sempre uma preocupação em não fugir das votações, não nos abstermos, temos a capacidade e a flexibilidade de reconhecer e até mesmo mudar em determinados momentos, quando for a possibilidade e a intenção. E, em função disso, eu gostaria aqui, nesse momento, de externar que votarei favoravelmente pela primeira vez a liberação dessa verba, na expectativa de que o governo municipal não só apoie a realização do evento, com uma questão de segurança bastante forte, que a gente sabe da importância disso, mas também pense na possibilidade exatamente de potencializar esses projetos sociais que são desenvolvidos, porque isso é de fundamental importância. Nós sabemos que as agremiações elas têm esses trabalhos desenvolvidos e que podem ser potencializados a partir de um apoio efetivo do poder público, ou seja, não apoiar tão somente a realização do evento, mas também ações como inclusão digital, projetos comunitários, o próprio Pão com Sopão, para que nós tenhamos a condição, além de outras entidades, poder apoiar cada vez melhor a nossa população. Então, agradeço a parte de Vossa Excelência. Vereador, gostaria de uma parte? Pois não, vereador. Dentro da linha de raciocínio do vereador Marcelo Verli, eu também, no ano passado, votei contra a destinação de verba para o Carnaval. Não votei contra o Carnaval, votei contra a destinação da verba do Carnaval naquele momento. Porque aquele momento era um momento crítico no Nova Friburgo, as pessoas estavam sem casas para morar, Friburgo as pessoas estavam muito tristes pelos ocorridos daquela tragédia que houve, com várias barreiras em nosso município. A gente via que muitas pessoas, talvez, a gente não era contra que fizesse o Carnaval. A gente era contra que fizesse o Carnaval naquele momento e pudesse ser feito o Carnaval posteriormente, em julho, agosto, como às vezes é feito em outros municípios, como lá em Brasília, no Distrito Federal, é chamada micareta. Lá em julho tem uma festa do Carnaval, como se fosse um Carnaval. E eu acho que a gente sabe que as escolas de sambas, eles têm os trabalhos sociais deles, eles fazem um trabalho social muito bom. A gente sabe que o Carnaval é paixão, é amor para muitas pessoas. A gente vê que muitas pessoas se dedicam exclusivamente ao Carnaval e dependem financeiramente do Carnaval. Entendo também que a verba destinada ao Carnaval, R$360 mil, me parece que não é uma verba que vai solucionar todos os problemas das escolas de sambas, porque uma escola de samba para entrar na avenida hoje custa no mínimo R$100 mil. Isso quer dizer que a sua diretoria, os seus membros da escola de samba, eles têm que colocar patrimônio próprio nisso, fazer alguns eventos para a colaboração da escola de samba. Então, eu acho que deve ser votado esse projeto. Eu acho que nós temos que fomentar o Carnaval. Entendo também, se puder o município, em outros anos também, tentar aumentar esse repasse de subvenção, é muito importante. Porque muitos diretores de escola de samba, presidentes de escola de samba, muitas vezes terminam o Carnaval e saem endividados da escola de sambas. Tem escola de samba, por exemplo, que eles pagam dívida o ano inteiro do samba. Então, vereador Manuel, eu acho que temos que votar favorável a esse projeto. Eu acho que é um momento importante, porque como nós políticos gostamos da política, eles gostam do Carnaval. Como um gosta do paixão pelo futebol, outros têm paixão pelo Carnaval. Verdade. E é uma alegria popular. Então, vereadores, eu acho que temos que respeitar a opinião de cada um, independente de ideologias religiosas ou não. Eu acho até que é para parabenizar o vereador Marcelo Verli nesta casa aqui, que foi o vereador que os 2 anos consecutivos votou contrário ao Carnaval, também por convicção religiosa, mas hoje ele está sendo flexível e vendo que um representante desta casa aqui não tem que votar com suas convicções religiosas e com seus princípios, às vezes. Tem que votar o que interessa à população, é de gosto da população. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Pois não? Bom, eu entendo também que é uma matéria que precisa contar com o apoio dessa casa de forma unânime, porque verbo carnaval é verbo para a tradição, para a cultura
do povo brasileiro e de Nova Friburgo também, que se destaca como sendo o segundo, né, melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro, só perdendo aí da capital, onde é realmente uma obra fantástica. Mas eu gostaria só de destacar que os desabrigados não tiveram a mesma sorte da melhor atenção, do empenho que o Carnaval está tendo. Fica aqui, né, a minha alegria de votar nesse projeto, mas minha tristeza também de não estar votando um projeto similar, dispondo recursos para poder minorar o sofrimento dessa parcela tão importante da nossa população, que hoje sofre com o medo de voltar para suas casas, a insegurança de estar na sua casa e não ter a certeza de que essa casa passará por esse verão incólume. Então fica aqui o meu apoio a esse projeto, mas também a minha tristeza de não ver a mesma sensibilidade para atender essa população tão sofrida, nossa população. Obrigado. Senhores vereadores, eu gostaria de primeiro dirigir ao vereador Marcelo Verli e dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência agiu bem. Até porque eu sempre tenho dito que a única coisa que eu me dou o direito é de mudar. A vida é mudança. Muitos conceitos que hoje me servem, amanhã certamente poderão eventualmente não me servir. Eu sempre tive coragem para mudar. Nunca tive compromisso com os meus erros. Eu tenho compromisso com os meus acertos. Se eu tiver que errar e na tentativa de acertar, eu vou fazê-lo, porque a minha vida é essa. Sempre foi assim e não vai ser agora que eu vou mudar. Então vejo que Vossa Excelência modificou exatamente o seu comportamento, modificou a sua atitude em relação às suas observações, que são coisas de ordem subjetiva. Acho muito bem. E quero dizer aos senhores também o seguinte: o município no ano de 2001 não fez carnaval, porque naquele momento nós não tínhamos condições financeiras de fazer o carnaval. E o secretário de administração era o vereador Marcelo Verli. Ele estava lá. Então nós tivemos a coragem de romper com uma tradição em Nova Friburgo, justamente porque nós não tínhamos condição e tínhamos que pagar as 3 folhas atrasadas, a prefeitura estava realmente falida. Acho muito interessante, porque este assunto que eu trago aqui para os senhores, eu não resolvi isso no gabinete, não. Isso aqui não foi em cima da perna, na charada, que eu vou dar 38, vou dar 42, vou dar 16, não. Isso foi objeto de negociação entre o município e a Liga das Escolas de Samba. É evidente que o município dá aquilo que pode. Mas essa história, já sou profissional nisso, de saber. Quando se chega aqui com X, o vereador não sempre, que ano que vem que dê mais. Claro, porque não é ele que vai assinar o cheque. É muito fácil ser oposição. Não é ele que vai ter que negociar. O que está hoje se colocando a nível de subvenção é exatamente aquilo que o município pôde. É exatamente aquilo que houve um consenso, foi avançado entre o município, entre a Secretaria de Turismo e a Liga das Escolas de Samba. Nada além e nada quem. Tivemos a coragem, sim, os vereadores, naquele momento difícil, votarmos favoravelmente ao Carnaval. E nós vimos que espetáculo, e foi as famílias na rua, as ruas lotadas, sem nenhum tipo de tumulto. Tivemos apenas um incidente, que não foi por culpa também do município, um incidente com um carro alegórico da Escola de Samba lá de Imperatriz Olaria. Então, digo ao senhor o seguinte: naquele momento eu quero até parabenizar os vereadores, né, que estiveram comigo naquele momento e que nós fizemos. Os senhores podem colocar isso nos seus currículos, que nós conseguimos realizar o carnaval, um carnaval que gerou divisas, um carnaval que gerou recursos, um carnaval que gerou emprego, que gerou satisfação, principalmente para as pessoas pobres. Não é? Porque o carnaval interior do estado do Rio de Janeiro não é carnaval para pessoa abastada. Os abastados vão normalmente para o Marquês de Sapucaí, compram lá os seus camarotes, compram os seus serviços, compram os seus bufês. Daqui ficam as pessoas, sim, que gostam da serra e as pessoas que têm condição exatamente de ficar. Então, digo ao senhor o seguinte: nós fizemos aquele carnaval e até hoje, vereador Cigano, vereador João, eu não me arrependo daquela votação. Porque quando eu vi a avenida cheia, as pessoas felizes, as famílias vindo à praça, coisa que a gente não via até então, eu fiquei realmente muito satisfeito interiormente. Senhores vereadores, são com essas palavras, e digo aos senhores, na realidade, o município não poderia, hoje, de um critério programático financeiro, dar essa verba. O município só está passando essa subvenção porque entende que isso é essencial
para uma, né, manifestação, como eu disse aos senhores, maior manifestação cultural do mundo é o Carnaval do Brasil. Então não adianta se fazer micareta, porque o Carnaval é aquele período, se fizer fora daquele período, não acontece, soa como falso. E a população sabe disso. Senhores, são com essas considerações que eu peço aos senhores que votem favoravelmente a esse projeto, para que nós possamos ainda já fazer a programação de entrega dessas subvenções à Liga, para que ela possa ir para as escolas de samba, para os blocos, enfim, para toda a comunidade dos sambistas do Nova Friburgo, e que durante tantos anos eles se dedicam, né, exatamente para que naquele período de mombo eles possam ser felizes e, principalmente, levar felicidade às pessoas. Muito obrigado. Senhor presidente, votação nominal, por favor. Senhores vereadores, lembrando aos senhores vereadores que o projeto foi protocolado em regime de urgência urgentíssima, portanto, votação única, votação nominal, requerido pelo vereador Nami Nassif, vereador João Tuller, A favor, senhor presidente. vereador Manuel Martins, Favorável, senhor presidente. vereador Vanor Cosme, A favor, senhor presidente. vereador Marcelo Verli. Pelas ações sociais desenvolvidas, pelas agremiações e em respeito às pessoas envolvidas, eu voto favorável. Vereador Grimaldino Narciso, Favorável, senhor presidente. vereador Nami Nassif, Senhor presidente. Pode- Favorável, senhor presidente. vereador Roberto Vermeliz, Favorável. vereador Mário César, A favor. projeto aprovado por unanimidade. Projeto, segunda discussão, dos projetos de autoria do vereador Sérgio Xavier, projeto 2028/06, projeto que autoriza o Poder Executivo a implantar o certificado Amigo do Esporte e da outras providências. Projeto já lido e votado em primeira discussão, não havendo necessidade de nova leitura. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto também em segunda discussão, 2030/06, também do vereador Sérgio Xavier, que dispõe sobre incentivos do município ao futebol amador. Projeto também já lido e discutido em primeira votação, não havendo necessidade de nova leitura. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte dessa casa, gostaria de fazer um convite, recebi esse convite, gostaria de externá-lo a todos os amigos e amigas que nos acompanham. A Associação Comercial de Nova Friburgo, as Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e o Sesc Rio convidam para a inauguração da Casa do Papai Noel. Convite para um evento que vai ser realizado no próximo dia 9 de dezembro, às 14 horas, na Oficina Escola de Artes, Praça Getúlio Vargas, no próximo domingo. E aqui uma frase: traga um brinquedo, leve um brinquedo e faça uma criança feliz. Projeto Social Casa do Papai Noel 2007. Então fica aqui o convite para que toda a nossa comunidade, toda a nossa população participe e possa contribuir para que mais crianças tenham acesso, né, aos brinquedos aí no período de Natal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, não havendo mais nenhum assunto a tratarmos, eu declaro encerrados os trabalhos desta 36ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 11 de dezembro, às 16 horas, neste plenário. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite.